Começando o nosso primeiro dia do mês de outubro, sem peso, mas com o peso da glória de Deus. Quero falar sobre isso. Bendito será o entrar ou sair, saímos do mês de setembro com Deus e começamos hoje, dia 1º, com Deus, em Santo André, buscando o Espírito Santo, buscando a Deus. Que noite gloriosa, na verdade, vivendo noites gloriosas na presença de Deus, né? Na segunda lá no Tatuapé, meio-dia também lá em Campinas, domingo, tanto de manhã à noite, terça-feira em Campinas, noite de resposta, quarta-feira, hoje, lá em Santo André, e agora estamos aqui. Querendo dizer o que para você? O fardo não é pesado. Jesus disse que o fardo dele é leve e suave, mas esse mundo traz um peso que é insuportável. Quando a gente não vive a fé, é difícil levar o peso. É o peso das doenças, é o peso das quedas que a pessoa vai tomando, das preocupações, dos seus medos, dos problemas. Agora, o peso da glória de Deus é diferente. Vamos lá então, vamos abordar esse assunto aqui, vamos compartilhar com as pessoas, vamos deixar aí nos comentários. Eu quero o peso da glória de Deus e não o peso das cargas. Você quer, compartilha, deixa aí nos comentários, toca o sino e deixa o seu like. E se você não me segue no canal, começa a nos seguir. Deus vai trocar o peso da angústia, do medo, pelo peso da glória. Está escrito assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Vou repetir. Olha o que Paulo disse. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. É o peso da glória. Muito excelente. Quer dizer, leve e momentânea. Sabe o que acontece? O que nós vivemos aqui agora é leve e momentâneo. O que nós passamos aqui na Terra é passageiro. E não é para a pessoa ficar atribulada. O que você está enfrentando aqui é leve e momentâneo. Eu sei que muitas vezes a carga está pesada, mas Deus falou que tiraria a carga dos nossos ombros. Ele mesmo diz que tiraria a carga dos nossos ombros. Por isso que ele falou, meu fardo é leve e suave. Você entende o que é isso? Por que você está querendo carregar o mundo inteiro nas suas costas? Você quer resolver o problema de todo mundo e não resolve o seu. E você não consegue resolver o seu problema, quer resolver o problema de todos. Mas o que você precisa é se apegar à palavra de Deus, se envolver com as coisas de Deus, se relacionar com as coisas de Deus. Está escrito ainda assim, que nós falamos agora, Jesus disse, vinde a mim, todos, não é alguns, independente se você é católico, evangélico, espírita, budista, messiânico, esotérico, kardecista, não importa, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Olha só o que o Senhor Jesus disse. É leve e suave. Mas quantas pessoas querem carregar o mundo inteiro? Ela quer atrair para si e absorve e fica com esse peso. Não tem como. Não tem como. Por isso nós estamos querendo falar sobre o peso da glória e o peso das cargas. Há cargas que esmagam, mas a glória fortalece. Isso aí eu estou te ensinando.
Eu estou te ensinando. Há cargas que esmagam. O que está te esmagando? Problema sentimental que você está vivendo com o seu cônjuge? As dúvidas, o problema financeiro que você está vivendo, a falta de dinheiro, a escassez? Eu sei que é terrível. Problema com seus filhos, filho que não respeita, filho que briga, filho que é desordeiro, filha que é rebelde, que cada dia está com homem, está aí no pecado, na prostituição, na cocaína, no crack, virando um indigente pela rua, na marginalidade, na criminalidade. Como que eu vou mudar isso, bispo? Se apegando a Deus, buscando colocar esse fardo que você está levando, pega esse fardo e entrega nas mãos de Jesus. Não é mais seu. Entrega para Ele, de corpo e alma e espírito. Entrega para Ele. Entrega para Ele esse fardo, para que você possa parar de sofrer. Veja que todas as noites aqui, na nossa live, eu tenho procurado ensinar as pessoas, orientar as pessoas de uma forma clara, visível, para que você não venha viver mais na escravidão. Tem uma música que fala: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Quantas pessoas têm sido escravo do medo, dos seus tormentos, dos seus, sabe, das suas dores, das suas mazelas? Quantas pessoas têm sido escravas do seu passado, das suas acusações? Ó, essa mesmo. Ó. Tá ouvindo? Chega de ser escravo. Hoje é dia 1º. Vamos virar o jogo, vamos virar a chave. Novo ciclo. Ontem falamos de quebrar os ciclos invisíveis. Se liberta. Ai, escravo do medo. Para de ser escravo. Se torne filho. Assuma, se posicione. Assuma sua fé em Jesus. Planta suas sementes. Planta fé, planta amor, planta fidelidade. Planta generosidade. Planta honra. Planta o perdão. Aí você vai viver diferente. Aí você vai viver em outra estação. Aí você vai viver em outro nível. Aí você vai viver em outra dimensão. Aí você vai viver, sabe, em outra atmosfera espiritual. Aí você cria uma atmosfera aqui na Terra favorável. Aí você começa a criar conexões de pessoas que Deus vai trazendo para o seu caminho. Deus vai criando uma corda humana. Você sabia disso? Deus vai criando uma corda humana. Sem desespero. Trazendo pessoas que agregam, que somam. E vai eliminando e tirando pessoas do seu ciclo de convivência seu que não fazem mais parte da sua vida. Que não tem que estar mais junto com você.
Por mais que você queira fazer o bem para elas, elas não têm a mesma, elas não estão na mesma sintonia que você, elas não estão na mesma estação que a sua, elas não estão na mesma melodia que você está, elas não estão mais na frequência que você está vivendo. Então elas vão para o caminho. E o que você tem que fazer? Qual é o nível que você está? Abençoá-las e deixar elas seguirem. Está pegando a visão? Deixa elas seguirem. E você abençoa elas. Pega essa visão, pega esse código aí, esse entendimento. Por quê? Porque você agora, você está em outro nível. Você está numa frequência, você está numa sintonia, numa melodia, você está em outra estação. E essas pessoas, elas não entenderam em que nível você está. E elas não conseguem ver o que Deus está realizando através de você. E aí, o que acontece? Elas vão ter que ir embora. Elas não vão ficar com você. Elas vão ter que partir para dar lugar a outras pessoas que vão chegar até você. Outras pessoas vão vir. Então você tem que se desprender. Por quê? Porque se você ficar preso a elas, você vai também atrapalhar o que Deus quer fazer com você. Você precisa entender isso. É por isso que o peso, a carga é pesada. Porque você quer ficar preso. E isso também se trata em lugares. Por isso que você tem que entender a sintonia que você está vivendo com Deus. Você está tocando na banda de Deus. Você está numa frequência de Deus. Então o que acontece? Deus, ele vai abrindo caminhos, ele vai limpando caminhos. O que ele vai fazendo? Como Deus está no controle, quem não entende o que Deus está fazendo com você, ele vai tirando para outros virem. Porque quem ficar com você vai se tornar peso. Porque não está na frequência, não está na sintonia. Aí quem você pensa que deveria ficar com você, você está errado. Porque você pensa, não, fulano tinha que estar comigo, fulano tinha que estar aqui do meu lado. Mas não é ele, não é ela. Na sua cabeça você contava com aquela pessoa. Mas Deus já está vindo lá na frente. Por isso também você tem que entender o que Deus está fazendo com você e ser sensível à voz dele. Para entender e soltar a corda, não ficar preso, para Deus deixar Deus fluir. Entender que Deus vai trazer um renovo. E nesse renovo do fluir de Deus, do óleo fresco de Deus, vai ter um giro, vai ter uma mudança. E Deus vai trazer pessoas. Então você vai criar uma atmosfera nova e as coisas vão começar a acontecer. Por quê? As pessoas que você não conheceu, e olha o que eu vou dizer para você, até pessoas que não é cristã, mas vendo você dentro da igreja, é uma pessoa que dá exemplo, mas você dá mais exemplo fora da igreja. Você dá mais exemplo fora da igreja do que dentro da igreja. Então o que acontece? Como você é uma pessoa, você não precisa nem chamar as pessoas para ir para a igreja. Como você é uma pessoa que dá mais exemplo fora do que dentro, essas pessoas de fora são as pessoas que vão ver Deus em você e são elas que vão te ajudar. Olha como é que é forte isso. Elas vão acabar se unindo a você por Deus. Aí é aquilo, você ajuda elas, elas te ajudam.
E Deus vai fazendo o que tem que fazer, a coisa vai indo. Aí Deus vai abrindo portas. Deus vai abrindo portas. Por quê? Porque elas começam a ver que você é uma pessoa diferente. Eu vi um rapaz falando assim comigo, olha, eu criei uma conexão com o Senhor, eu não sei por quê. O rapaz falou isso para mim, um senhor agora. Ele falou isso para mim. Ele não é da igreja, Nação dos Escolhidos. Ele falou assim, ó, eu criei um respeito pelo Senhor muito grande. E foi o rapaz que fez esses móveis aqui, ó, que fez o estúdio aqui. Foi ele. Ele que fez o estúdio aqui. Ele falou, olha, eu criei uma admiração, eu criei uma admiração pelo Senhor tão grande, tão grande. Eu vou achar esse áudio aqui e vou colocar depois. Eu tenho o áudio dele aqui. Ele falando sobre isso. Eu não conhecia ele. E ele é uma pessoa que Deus colocou. É isso que Deus vai fazendo. Então, Deus ele quer levar a gente a uma outra condição espiritual. Então, olha só que coisa forte. As cargas que esmagam, vão embora, mas a glória fortalece. Aí é aquilo, a lei da semeadura. Quem semeia entrega, colhe descanso. Então, você está semeando no reino, não é na igreja. Você está semeando no reino. Você está semeando no reino. Você está plantando. Você está no espírito. Você está na visão, você está na frequência, você tá conectado. Você está vivendo a conexão. Então Deus vai inspirando, Deus vai revelando. Você tá atento. E também você não está vivendo no pecado, você não está murmurando, você não está na murmuração, você não está na ansiedade, você não está dando brecha para o pecado. Porque você tem que abandonar o pecado. Quem quer ser cristão, quem quer ser de Deus, é igual eu vejo pessoas falando assim, eu estava namorando com uma pessoa da igreja, mas quem disse que namorar uma pessoa da igreja vai dar certo? Você tem que namorar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você tem que namorar uma pessoa cheia do Espírito, não é a pessoa da igreja. Às vezes a pessoa é da igreja, mas não é cheia do Espírito. Ela pode ter a nomenclatura de cristão, mas não é cheia do Espírito. Então tem que abandonar o pecado. Tem que andar com Deus. Então, você semeia no reino. E quem semeia no reino vai colher descanso. Vai colher, não vai carregar o peso da carga desse mundo. Pegou a visão? Pegou a visão? Recebeu essa que o Espírito Santo falou aqui nessa noite? Nesse primeiro dia de outubro, eu vou orar agora por você. E se você tem um coração aberto, quer semear na obra com as suas ofertas, não se sinta obrigado. Voluntariamente, por amor à obra, porque você vê Deus em mim, vê Deus no nosso trabalho, então plante a sua semente. Ela é de grande valia para o crescimento da obra e do reino. Porque nós temos pregado não de uma placa, mas falando do reino. Vamos falar com Deus agora e vamos determinar que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Meu Deus, eu te dou graças, porque quando a gente vive em sintonia, em conexão, em comunhão, o Senhor move céus e terra. O Senhor cria inspirações, direções, visão e traz um entendimento tão grande, meu Pai. E a gente vê que o peso da glória é tão glorioso, é tão majestoso, tão prazeroso, tão satisfatório. Eu fico imaginando, meu Deus, o que o Senhor está preparando para nós.
na eternidade. Hoje, dia 1º de outubro, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, graças eu te dou pelas lutas, pelos acontecimentos inesperados, pelas vitórias, pelas pessoas que o Senhor removeu e pelas pessoas que o Senhor trouxe. E as pessoas que o Senhor removeu, eu quero que o Senhor abençoe elas, que elas sejam abençoadas. E eu entendo, por mais que eu fizesse o máximo por elas, elas tinham que ir, elas não tinham que ficar. Mas eu não posso desejar para elas nenhum mal. Eu tenho que desejar para elas o mesmo que eu desejo para mim mesmo, o bem. E é isso que eu desejo para elas, o bem, a vitória. Meu Deus, se a gente aprender a honrar as pessoas, entender que a gente não está fazendo para os homens, entender que a gente está fazendo para Cristo, o Senhor nos honra, meu Pai. Entender que a gente está plantando para o reino. Se a gente der um copo com água para uma pessoa, o Senhor disse que já nos honraria. Imagina plantar as nossas sementes com dignidade, com lealdade, com honestidade. Meu Deus, toca os corações, levanta pessoas que serão colunas nessa obra, com essa visão, com esse espírito. E eu sei, meu Deus, que o processo é imparável, o projeto é grande, e que o Senhor está estruturando e nos preparando para tudo isso que o Senhor está nos dando. Muito obrigado, meu Deus. E eu sei que o meu Redentor vive, foi o que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu também declaro isso, e eu profetizo isso nessa noite. Deus é contigo. Seja abençoado pelo Espírito de Deus, pela graça, pelo poder, pela unção, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E que não existe trevas, não existe ocultismo, não existe malignidade, perversidade, crueldade que possa resistir o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Mas Ele te usa com dons espirituais e você é curado, liberto e abençoado no nome santo do Senhor Jesus. Nessa frequência, nessa sintonia, nessa estação e nessa ligação de glória, de magnitude, de majestade, que nessa noite o Espírito de Deus, e que o mês de outubro, eu profetizo, o mês de outubro, anjos subindo e descendo, anjos acampados ao nosso redor, anjos nos guardando, anjos nos livrando, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, amém, amém. Olha, eu estou aqui em regozijo, em glória, o peso da glória, a minha alma está em gozo, porque o que eu passei para você nessa noite, como todas as noites, mas o que o Espírito Santo passou aqui é para ficar marcado, se você entendeu, se você pegou aí, absorveu, é para mudar a sua vida. Honre as pessoas, valorize as pessoas, entenda o que é reino, entenda o que é projeto de Deus, entenda o que é missão, entenda o que é servir, entenda o que é propósito com Deus. Tá bom? Deus te abençoe. E domingo eu já espero você no Tatuapé e também em Campinas e em todas as igrejas da Nação dos Escolhidos.